antemão já agradeço pela disponibilidade, pela atenção, que sempre é muito recorrente também em nome do Grupo Opinião CE. Queria que a gente começasse falando, obviamente, do encontro de ontem, né, do Consórcio Nordeste, mas para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, né, queria que a senhora resumisse assim, qual a importância. Tá todo mundo falando de COP30, qual a importância desse evento, né, a dimensão desse evento, que reúne lideranças mundiais, né, um espaço de debate também e de formulação e planejamento de execução das nossas políticas ambientais. Bom, é bastante importante a nossa participação e, sobretudo, a participação do Nordeste, uma vez que a COP vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil. E o Nordeste tem pontos importantes, estratégicos, como a transição energética, né, liderada, e quem fala desse tema e com propriedade, né, e que tem casos de sucesso para mostrar, o governador Elmano, é o governador Rafael Fonteles do Piauí também. E a gente foi deliberado na nossa Câmara Técnica, que eu estou presidindo, né, Câmara Técnica de Sustentabilidade e Meio Ambiente do Consórcio Nordeste, que nós procuraríamos o presidente da COP para tratar da demanda apresentada pelo Nordeste. Qual é o nosso espaço? A nossa ideia não é ir para a COP para assistir o que certamente vai ter uma excelente programação, mas a gente quer levar o que o Nordeste tem, porque lá na COP a gente vai receber gente do mundo todo, pessoas interessadas em investir no Brasil, pessoas interessadas em saber quais são as linhas, quais são o que os estados brasileiros estão trabalhando nessa agenda ambiental. Uhum. E aqui no Ceará nós temos casos exitosos, principalmente em relação a energias renováveis, que aliás é o governador Elmano que vai liderar essa agenda junto à COP. Como é que foi desenhado, como é que foi feita essa costura para o governador Elmano, ele de fato ter esse protagonismo? E a gente fala do governador Elmano na pessoa dele, na presença dele, mas é o Ceará, sim, né? O sim. Ceará que leva essa política pública. O governador Elmano, eu não sei nem se foi dado publicidade a isso, mas ele foi eleito o representante político da Câmara do Meio Ambiente no Consórcio Nordeste. Então, o político, né, do Nordeste que fala dessa agenda ambiental é o governador Elmano. Então, a nossa agenda com o governador ontem estava em Brasília com, vocês viram aí, todo mundo acompanhou, 20 reuniões no dia, eu não sei como é que ele consegue, é realmente o Ceará que não para, não é só um slogan, é de fato. E aí, essa reunião foi com o presidente da COP, fomos eu, enquanto coordenadora da Câmara que o governador representa, e o governador do Piauí, que é o presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, né? Fomos dialogar com o embaixador André Corrêa do Lago, né? Que está presidente da COP. Fomos muito bem recebidos. Eu falei para ele no final: olha, embaixador, lá no Ceará fala que o senhor ganha a gente só no riso. Não nos engane, tenha realmente como prioridade o Nordeste. Ele riu e coloca em suas orações. O fato é que realmente administrar, fazer a gestão, né, da estrutura que nós temos hoje no Brasil para sediar uma COP não é fácil. A gente está vendo aí todo mundo falando com relação às hospedagens, o espaço que não tem. O presidente Lula, inclusive, já demandou que fosse disponibilizado 2 embarcações, né? Terão 2 navios lá para hospedar as comitivas que nós iremos receber. A gente quer receber todo mundo muito bem. Eu receberia só com um abraço, né? Porque o calor humano que eles não verão em lugar nenhum que nós temos aqui no Brasil. Mas como a gente tem que fazer entregas importantes, mostrar o espaço que a gente tem, mostrar quais são os nossos casos, o que o Brasil quer de resultado com essa COP, a gente tem que realmente ter uma estrutura boa. Então, dentro da presidência da COP, o embaixador André nos explicou que foi dividido por 2 pessoas, entre 2 pessoas. Então, ele ficou com a parte de programação do evento, né? De fazer análise política e técnica junto com o grupo dele, de quem vai ocupar cada espaço, em que tema, qual é a região que pode falar sobre isso. E a Miriam Belchior ficou responsável para cuidar da infraestrutura. Então ela deve estar aí com uma missão bem pesada.
mas os encaminhamentos foram excelentes. Nós apresentamos 3 temas: o recatingamento, a transição energética e os ativos ambientais, que a gente quer levar como exemplo a inserção dos jovens, né, dentro dessa agenda. Aí a gente tem um exemplo importante aqui no estado do Ceará, e outros estados também já copiaram, que é o agente jovem ambiental. Então, ele imediatamente, fiquei muito feliz, saí muito feliz, ele imediatamente disse: a transição energética é o tema central da COP. Com essas palavras. A transição energética é o tema central da COP. A Caatinga também terá um espaço importante na COP. E os ativos ambientais certamente terão, todas as regiões dos estados brasileiros terão, né, muitos projetos importantes, mas de que forma a gente pode monetizar isso? Né? O governador do Piauí, o presidente do consórcio, ele conversava comigo quando terminou a agenda, e ele disse: secretário, você já pode inclusive levantar o que o estado do Ceará tem, porque nós vamos mostrar que é possível monetizar isso. Eu tenho um trabalho relacionado a isso e eu saí muito feliz dessa agenda. Secretária, a senhora toca num ponto importantíssimo, fundamental, que a gente não consegue fazer nada sem financiamento. Queria que a senhora explicasse para quem está nos acompanhando que a COP é um evento mundial, é um evento gigantesco, e o Brasil ele assume esse protagonismo hoje também. A COP vai acontecer agora no Pará, né, no finalzinho do ano. Queria que a senhora falasse também o que o Brasil ganha em levar esse tipo de debate para um local em que nós temos players mundiais, né? Nós estamos em um debate global sobre mudanças climáticas, que é uma realidade, não é uma teoria, né? Os países já começam a sentir esse impacto, já sentem esse impacto. Qual a importância desse tema nesse evento? Primeiro, eu considero que sediar a COP no Brasil foi uma das maiores entregas do presidente Lula para essa agenda. Pode quem está fora dela ou quem acompanha só o que a imprensa mostra, né, sem muitos detalhes do que seria a importância, como você está perguntando, mas todos os acordos internacionais firmados outrora em várias COPs, elas terão a oportunidade de ser discutida aqui no Brasil, ou seja, o Brasil vai liderar esse processo. Então, quando a gente fala que os vários financiamentos necessários para transição energética, os financiamentos necessários para o Fundo Caatinga, né, que é um fundo que foi proposto pelo Nordeste, que está na pauta do Congresso Nacional, é um momento de a gente discutir e mostrar para o mundo que não só a demanda existe, mas que a importância dessa demanda está sendo apresentada ali. Então, a gente vai ter a oportunidade de liderar a pauta, eu diria assim. Eu acho que a maior importância, até antes do financiamento, porque isso aí é o que a gente vai colher pós-COP, é o que a gente vai ter de oportunidade de falar, de mostrar, de apresentar as demandas, quais são as necessidades do Brasil, quais são os acordos internacionais que o Brasil fez, que nós estamos ainda longe de alcançar, quais são os países desenvolvidos que podem nos ajudar, enquanto país subdesenvolvido ainda, né? Então, tudo isso, nada melhor do que eu ir na sua casa para entender qual é a sua dor, né? É maior do que o que você vai me contar quando eu vejo. E a ideia é exatamente essa, não é de a gente mostrar a miséria, não é de a gente mostrar, mas é de a gente discutir as dores, né, do mundo todo e dizer: aqui no Brasil nós temos isso, nós mostramos como solução isso, nós avançamos nisso, apesar de ter recursos escassos, apesar de a gente não ter ainda fundo amazônico, falando do Nordeste, de não ter fundo Caatinga ainda, como existe o fundo amazônico, mas as mudanças climáticas, ela chega para mim como ela chega para o mundo todo. Então, o fundo Caatinga é uma das pautas. O fundo Caatinga é uma das pautas, né? Além da transição energética, além dos ativos ambientais, a monetização dos ativos ambientais. Então, poder discutir isso, que é um assunto que a gente vem discutindo entre a gente, né? A gente acredita que as pessoas, os líderes mundiais que vão estar presentes nessa COP, obviamente eles têm autonomia para discutir qualquer encaminhamento. Na COP a gente tem uma Green Zone e tem tem uma área azul, né? E uma área verde. E a área azul é a área reservada só para os líderes mundiais, então tem programações muito restritas e a nossa programação vai estar nessa ala.
Então, a zona azul, como é chamada, e a zona verde, a verde é liberada para todos os visitantes, para todo mundo que for credenciado e vai participar. E a zona azul é uma zona mais de discussão, de encaminhamentos, de acordos bilaterais, de acordos internacionais. Então, é um momento de a gente estar ali junto, torcendo para que os nossos pleitos sejam atendidos, para que a gente seja ouvido, para que as pessoas enxerguem o que o Brasil tem, qual é a importância do Brasil, que muita gente acha que é só floresta amazônica. Né? Até porque a COP vai acontecer lá, e foi uma escolha boa, né? A gente mostrar o nosso ativo, né? A nossa biodiversidade ali, aquele coração da Amazônia. Mas a COP não vai tratar de Amazônia. Ele falou ontem um ponto importante, e nem foi publicizado, né? Ainda, o presidente André, ele disse, nos próximos dias vai estar saindo um novo slogan da COP. Vai ser COP Brasil. Né? Porque exatamente isso muda tudo. Isso muda o olhar, isso muda tudo. Né? Exatamente para desvincular um pouco de as pessoas acharem que a gente vai para a COP para discutir só sobre a Amazônia, sim, só sobre floresta. Não é. A gente vai discutir sobre caatinga, a gente vai discutir sobre transição energética, a gente vai discutir sobre ativos ambientais e a gente tem certeza que a gente vai conseguir avançar muito nesses temas que nós vamos levar. Secretária, concretamente, o Ceará pode voltar do Pará com mais recursos? Eu tenho certeza. O governador Elmano vai liderar um eixo, né, de transição energética, ele vai falar de hidrogênio verde, ele vai falar de energias renováveis, ele não vai sair de lá sem, no mínimo, várias indicações de acordo. A gente vai falar sobre o processo do fundo Caatinga, que nosso maior problema hoje é de onde aportar recursos para esse fundo. Eu tenho certeza que vão acontecer países que vão aderir a esse fundo. Então, assim, a gente está indo com uma expectativa lá em cima mesmo. Vamos trabalhar bastante nos próximos dias. Já coloquei hoje na agenda da coordenação da Câmara Técnica, para pedir colaboração de todos os secretários dos 9 estados para trabalhar com a gente, montar uma agenda positiva, montar uma agenda robusta e audaciosa, como nós temos, né? Nós somos conhecidos por trabalhar para poder enfrentar isso e não ir só para apresentar, não ir só para falar, mas, sobretudo, de firmar esses acordos e trazer parceiros para dentro do estado do Ceará, do Nordeste do Brasil. Perfeito. Uma das definições do Conselho, né, foi a definição de uma agenda legislativa prioritária do Nordeste. É isso? É essa agenda? Qual a importância dessa nesse momento? E o debate também, que como é desenhado, né, com o Legislativo hoje? É exatamente isso. Né? O direcionamento foi esse, inclusive ontem, antes da agenda com o presidente da COP, nós discutimos com o Legislativo, né, um assessor, o governador do Piauí colocou um assessor do parlamento à nossa disposição para discutir, criar dentro do parlamento líderes, ou identificar, porque já existem, líderes que vão falar desse tema, então chamar audiências públicas, né, a gente já começa aí, então nós já começamos a COP, nós estamos na pré-COP, né, tiramos esses 3 senadores, né? A gente vai começar essas discussões também no Senado, chamar a audiência pública para discutir esses temas, para a gente ir fortalecido, né? Levar já o trabalho mais ou menos encaminhado, de quais são as necessidades, o que a gente precisa, qual é a linha que a gente vai seguir, qual é a nossa fala, em que momento, qual é o governador do Nordeste que vai liderar esse tema. Então, tudo isso vai ser discutido nessas audiências públicas que vai ser liderado pelo presidente do Consórcio Nordeste. Pelo menos ele direcionou que os senadores, né, inclusive a senadora Augusta vai liderar uma audiência pública, nem sei nem se ela sabe ainda, né? Vai ficar sabendo. Mas a senadora Augusta vai liderar uma agenda pública, uma audiência pública, né, vai chamar uma audiência pública com os demais senadores, né? Nós temos o senador Cid também, que essa agenda ele domina, para falar sobre transição energética. Justamente para a gente construir, né, uma agenda robusta para falar sobre subsidiar o governador, né, que vai liderar
essa agenda junto à COP. Essas movimentações devem acontecer nas próximas semanas? Não, nos próximos dias. Ontem nos próximos dias. Hoje, o Efraim, que é o assessor que ficou responsável para comunicar os senadores, para reunir com a assessoria dos senadores, já deve estar fazendo isso a essa hora, né? Já deve estar fazendo isso, porque a COP é já. A gente fala assim, final do ano, nós já estamos chegando no final no primeiro semestre, né? O tempo voa, depois do carnaval tudo passa. E a nossa ideia é que realmente a gente quer ser protagonistas. A verdade é que o Nordeste quer ser protagonista nessa COP e a gente está trabalhando para isso, para ajudar inclusive os demais estados brasileiros, mas a nossa agenda é uma agenda que a gente está lutando para ela ser uma agenda prioritária dentro da COP. Perfeito. Para a gente ir finalizando, e eu já agradeço de antemão pela disponibilidade, pela atenção, queria que a senhora fizesse um convite, né, às pessoas, porque você pode acompanhar, você pode ir ao Pará, né? Não está proibido, você pode ir. Tem uma dificuldade hoje com a hospedagem, mas estão caminhando também para tentar resolver essa situação. Mas a COP ela poderá ser acompanhada também de outras formas, né? A internet está aí, os debates estão aí, a imprensa vai cobrir com certeza de forma muito forte, né, a COP. Então, queria que você fizesse um convite também às pessoas a acompanhar esse momento. Olha, o embaixador André Correia falou uma frase e eu trouxe para mim. A COP é sobre pessoas, porque ela trata sobre vidas, né? E o convite fica, inclusive, para quem não acompanha a agenda ambiental. Eu costumo dizer que a luta pela justiça ambiental, ela segue a luta pela justiça social. Ela acompanha a luta pela justiça social. Então, ir à COP, não só para conhecer o que o Brasil, o que o mundo tem trabalhado e tem feito para avançar nessa agenda, mas, sobretudo, para entender qual é o seu espaço nesse universo. Para saber, enquanto cidadão, qual é o meu papel, como é que eu posso contribuir, né? Enquanto gestor público, enquanto político. Então, estão todos muito convidados. Eu lamento, né, a gente ter essa dificuldade ainda de hospedagem, inclusive eu, não sei, eu estou acostumada, então vou montar uma barraquinha e vou ficar lá mesmo, de qualquer jeito a gente vai nessa COP, mas eu queria muito que tivesse uma infraestrutura que pudesse acolher muita gente, muitos cearenses, porque aqui nós temos gente de força, de garra e de coragem, com muita perseverança e que acredita nessa agenda. Então eu acredito que vai ser uma COP muito bem frequentada, até porque vai ter um show bem importante também, sim, né? Sim, vai ter uma programação cultural, então já vai ser disponibilizada toda a programação e a gente vai acompanhar. E aqui, enquanto secretária do Meio Ambiente do Estado do Ceará, nós vamos estar também conversando com universidades, vamos estar conversando com outras secretarias, com outras pastas, para se envolver diretamente nos temas que nós vamos discutir, porque o meio ambiente é transversal. Então, a gente conversa com todas as demais pastas e a gente precisa ir fortalecido, né? O governador Elmano, ele tem muito essa marca, e todo mundo já sabe dessa marca dele, de ir para os lugares e fazer acontecer. Ele gosta de voltar com entregas, né, com resultados, com encaminhamentos, e é isso que a gente vai fazer. Portanto, não adianta a Secretaria do Meio Ambiente ficar aqui no quadradinho pensando sozinho o que vai levar para a COP. Vou conversar com a Universidade Federal, Universidade Estadual, com o Parlamento, com outras secretarias, para a gente construir uma agenda forte e levar para ser protagonista nessa COP.